Pronto. Então, boa noite a todos. A nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje, nós vamos conversar, vamos falar sobre sistemas de comunicação e informação. Nós vamos ver conceitos e elementos desses dois sistemas. Bem, primeiramente, né, como sempre, qual é o conceito de comunicação, ou a etimologia da palavra, da onde surgiu a palavra comunicação? Eu peguei aqui 3 autores, né, que analisaram a etimologia da palavra comunicação. Então, vem do latim communicatio. Então, a tradução literal seria tornar comum. Depois acabou indo como ato de repartir, dividir, distribuir. O termo é derivado de communis, que significa algo compartilhado por vários, público, geral. Também, outro autor, tornar comum, partilhar, conferenciar. Comunicação pressupõe, desse modo, que algo passe do individual ao coletivo, embora não se esgote nessa noção, uma vez que é possível a um ser humano se comunicar consigo mesmo, e nós podemos dizer que pode haver até comunicação entre um ser humano e um animal. Comunicação, do latim communicatio onis, ação de participar. Já no dicionário, significado: ação ou efeito de comunicar, de transmitir ou receber ideias, conhecimento, mensagens, buscando compartilhar informações. Bem, se nós olharmos tanto a etimologia quanto o significado, que eu peguei de um dos dicionários, vejam a correlação entre os conceitos que nós tivemos nas aulas anteriores sobre o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento e características da boa informação. Vejam que, dependendo do autor, por exemplo, Setzer, comunicação ou conhecimento, você obtém ou constrói o seu próprio conhecimento através da vivência ou no recebimento de informações. Portanto, o ato de receber informações chama-se comunicar. Bem, quais são os elementos de um sistema de comunicação? Nós temos o emissor, o receptor. Este emissor, ele quer comunicar, transmitir uma informação ao receptor, ao destino. Obviamente, ele tem uma intenção. Então, ele tem o seu próprio conhecimento, enquanto emissor, e vai tentar transmitir esse conhecimento através da informação. Bem, tudo isso ocorre dentro de um contexto. O que é o contexto? O contexto envolve todo o ambiente que caracteriza essa troca de informações, ou essa troca de mensagens, desde a finalidade, os códigos, os signos, os meios com que essa informação pode chegar ao receptor e tudo que envolve. Aqui é o contexto. Bem, neste caso, a primeira coisa que nós temos que ver é que esta informação que o emissor quer transmitir, né, ou o conhecimento que o emissor quer transmitir pela informação, essa informação deve ter um significado
que seja compreendido pelo receptor. Então, a significação da informação é feita através de códigos e signos. Então, nós podemos, por exemplo, o emissor pode escolher transmitir informação através de um texto ou através da fala. De qualquer maneira, esses códigos e signos devem ser compreendidos pelo receptor. Então, a escolha de como a informação vai chegar no receptor, nós devemos analisar se o receptor vai conseguir decodificar e dar significado à informação recebida. Não adianta o emissor escolher um signo, uma linguagem, que o receptor não consiga entender o significado ou decodificar. Bem, outro elemento importante é o canal de comunicação. Como é que esta informação vai chegar ao receptor destino? Vejam aqui o seguinte, parece óbvio, mas este canal deve estar disponível tanto para o emissor quanto para o receptor e todas as suas características desse canal. Por exemplo, não adianta você querer dar uma aula ou fazer uma reunião através de videochamada, se o teu receptor nem tem internet ou tem uma internet cuja velocidade é muito baixa. Por exemplo, uma internet de escada, que é do século passado. Portanto, este canal não vai possibilitar que a informação chegue ao receptor. Então, a definição tanto dos signos quanto no canal a ser escolhido é muito importante. Quem é que define isso? O emissor, analisando todo o background do receptor. Bem, para essa informação trafegar pelo canal, ela é transformada em mensagem. O que significa isso? Essa informação vai ser codificada de acordo com as características do canal de informação. Portanto, os códigos e os signos serão novamente codificados para atender os requisitos do canal, supondo que seja uma conexão por internet e uma videoaula. Então, o emissor vai estar falando e sendo filmado, vai estar transmitido a sua mensagem pela internet. Bem, o que acontece? A imagem dele e a fala dele vai ser codificada em signos e, quando entrar no canal, os equipamentos irão transformar esta informação e esses signos em informação digital. Terminou a informação digital, saiu do canal, vai ter um mecanismo de decodificação para possibilitar o receptor receber essa mensagem. Bem, isso é tudo se ocorresse normalmente, mas também temos outros problemas. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu coloquei aqui questão de ruído dentro de um contexto, tá? O ruído são todos aqueles fatores que podem prejudicar o sistema de comunicação, seja
pela escolha errada ou inadequada de signo, seja pela conversão problemática para a mensagem, seja problemas de ruídos dentro do canal ou até na decodificação. Tudo isso daqui interfere no sistema de comunicação. Bem, como é que o emissor sabe que a sua informação chegou ao destino e tendo o significado que ele quer? Isto, no sistema de comunicação, é um canal de feedback, é o feedback. Esse feedback é uma forma de o receptor indicar ao emissor a característica, a qualidade desta informação que chegou. Nós podemos ter o feedback usando o mesmo canal ou canais diferentes. Por exemplo, se nós estamos numa sala de aula física, o professor está dando aula. O professor normalmente fica, vamos por assim, analisando os alunos com vamos por assim, os seus movimentos corporais, né? Como esses alunos estão reagindo àquela aula, àquela mensagem. Por exemplo, se tem muitos alunos dormindo, significa que a aula está monótona. Se tem alunos que estão dispersos, então significa que o professor vai ter que arrumar o meio de chamar a atenção, provavelmente mudando o ritmo da aula. Ok? Normalmente, o aluno que está compreendendo, ele faz aquele sinal com a cabeça, né, de afirmação. Então, tudo isso são mecanismos de feedback que o professor utiliza para ver se a comunicação está ocorrendo de forma adequada. Ok? Então, este aqui é um modelo de um sistema de comunicação. Normalmente, a gente diz aqui, um modelo de comunicação interpessoal. Obviamente, o receptor destino pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, pelo Ster, né, pelo autor do nosso livro Texto, e vários outros autores, definem que um sistema de comunicação tem 6 elementos. Então, o emissor é aquele que tem intenção e transmite a mensagem, escolhe os signos convenientes para enviar a mensagem. O receptor é aquele quem recebe e interpreta a mensagem. Então, ele interpreta e decodifica os signos enviados. O contexto, ou situação comunicativa, é o espaço em que se desenvolve o ato de comunicação. O código, ou signos, então é um conjunto de signos que se combinam sobre regras semânticas e que permitem a interpretação do emissor. O receptor deve conhecer o código para interpretar a mensagem. É a partir do código que o receptor compreende a mensagem. A mensagem propriamente dita trata-se da informação ou sequência de signos que o emissor elabora e envia ao receptor por meio de um canal. E canal é o meio físico por meio do qual a mensagem é transmitida. Foi basicamente o que nós explicamos no slide anterior. Alguns autores ainda definem mais um elemento que chama-se protocolo. Na realidade, o protocolo envolve
é uma ação conjunta entre o emissor e o receptor que vão definir regras para que essa comunicação ocorra. Então, por exemplo, a escolha dos signos que o emissor vai escolher deve ser um código que o receptor consiga decodificar. Ok? Se esse canal chega de maneira correta, numa qualidade necessária, ao receptor. Então, qual é o canal que vai ser usado? Qual é o tipo de mensagem? Como essa mensagem vai ser codificada? Qual é o tempo que ela vai chegar? Tudo isso seria o protocolo. Tá? Mas o que importa aqui são esses 6 componentes. Alguns autores já colocam 5 componentes. Bem, agora, se nós quisermos analisarmos a questão do sistema de comunicação digital. Então, veja que o sistema de comunicação digital é composto por uma fonte. Então, nós temos o codificador de fonte, então, aqueles signos que a fonte vai dar. Daí, nós temos um codificador de canal, ou seja, no caso aqui, vai transformar em informação binária. Daí, vamos ter um modulador digital. O que esse modulador vai fazer? Vai pegar esta informação binária e vai transmitir através de ondas por um canal. Ok? Bem, chegando no usuário, tá? Dentro desse conjunto, desse contexto, obviamente, nós temos o ruído de canal, que nós podemos tratar para minimizar esse ruído, mas vamos continuar aqui. Então, saiu do canal, nós vamos demodular essa mensagem, decodificar os bits, transformando em bytes e signos, que seria a decodificação da fonte, e vai chegar no usuário. Só para vocês terem uma ideia, um dos fatores aqui no canal que pode acontecer é que, à medida que o sinal, que essa onda trafega por um canal ou vários canais, como ocorre na internet, ela vai perdendo força. Então, pode ocorrer que esta onda chegue ao demodulador tão fraca que o demodulador não consegue reconstruir esse sinal. Então, o que se faz? Por exemplo, coloca-se repetidores em distâncias específicas. Então, esse repetidor, o que vai fazer? Ele pega a onda, pega o sinal, regenera o sinal, ele copia esse sinal, como se ele começasse do zero. Daí ele amplifica essa onda e manda para o próximo repetidor até chegar. Vocês vão ter isso, vão estudar isso quando tiverem aula de redes, mas é um exemplo do que pode ocorrer. Ok? Vejam que tudo que está aqui está na transparência anterior, só que algumas coisas ocorrem lá naquela transparência, né? A gente englobou em alguns aspectos. Bem, quanto ao compartilhamento do canal. Então, quando você está fazendo uma comunicação, normalmente você pode ter uma comunicação em que o emissor manda a mensagem para o receptor, ok? Então, há só um sentido, então o emissor e o receptor não mudam de papel. Nesse caso, o que a gente chama é uma comunicação simplex. Então, a comunicação simplex
ela tem o canal, esse canal é utilizado sempre em um sentido, do emissor ao receptor. Nós podemos ter a conexão half duplex. Então, a utilização do canal é feita em ambos os sentidos, compartilhados pelos dois agentes. Aqui, por que eu coloquei agente e não emissor e receptor? Porque nesse tipo de comunicação, nós podemos dizer que há um diálogo, ou seja, o emissor e o receptor ficam mudando de papéis constantemente. Mas esse canal é utilizado somente por um de cada vez. E o full duplex, o canal é utilizado simultaneamente pelos dois agentes. Então, vejam aqui a comunicação simplex. Emissor manda pelo canal uma mensagem que vai ao receptor. Exemplo, televisão e radiodifusão. Ok? A televisão você só recebe a imagem e o som. Não há uma interação de inversa do receptor se comunicar com o emissor de televisão. Ok? Da mesma coisa, rádio de carro. Você só ouve a transmissão. Você não consegue se comunicar pelo mesmo canal com o emissor. Então, aqui é o caso típico de uma comunicação simplex. Daí nós temos deixa eu voltar aqui. A comunicação half duplex, então, o esquemazinho. Então, tanto o agente, né, que seria o emissor, quanto o receptor, numa ação de diálogo, eles vão mudando de papel. Ok? Bem, quando, por exemplo, o agente 1 aqui manda uma mensagem, ele verifica se esse canal está livre e manda a mensagem para o receptor, que seria o agente 2. Ok? Bem, o agente 2 vai mandar uma mensagem para o agente 1. O que acontece? Ele verifica se o canal está livre, se não estiver, ele espera, e se ele estiver, ele manda a mensagem até o agente. Ok? Nós podemos dizer, fazendo uma comparação, quem conhece ali Morretes, o rio Nhundiaquara, pela Estrada da Graciosa, quando se está atravessando o rio, aquela ponte só passa um carro por vez. Embora a Estrada da Graciosa tenha 2 sentidos. Então, quando chegar naquela ponte, a gente vê se está vindo o carro em cima da ponte. Se tiver, a gente espera o carro passar. Daí a ponte está livre, a gente passa. É o caso tipo de uma comunicação half duplex. Um exemplo de comunicação, aqueles rádios walkie-talkie. Ok? Normalmente, dependendo do sistema de comunicação e do canal de comunicação, o emissor do momento, quando termina uma mensagem, ele manda um código de final de mensagem. Então, por exemplo, no walkie-talkie, o emissor pode, quando terminar a mensagem, ele diz copy, ou seja, recebeu a mensagem? Né? Então, o copy é o comando de término de mensagem, liberando o canal para o outro agente. Temos também a comunicação full duplex. Então, o que acontece com a comunicação full duplex? Nós temos os agentes, né, numa ação dialógica, em que o canal permite
que as mensagens de ambos os agentes trafeguem simultaneamente, compartilhando este canal. Ok? Então, um exemplo: videoconferência, telefonia, essa nossa videoaula síncrona. Ok? Vocês estão me vendo, estão me escutando, e eu também posso ver e escutar vocês. Ok? Bem, temos ainda uma outra dimensão sobre o sistema de comunicação, é aquela que se refere à temporariedade da comunicação. Nós podemos ter uma comunicação síncrona. Essa comunicação síncrona é aquela em que o emissor e o receptor estão presentes simultaneamente, não necessariamente no mesmo local físico. É uma comunicação em tempo real. Ok? Na realidade, a gente está virtualizando o espaço, porque o tempo os dois estão compartilhando. Ok? Alguns autores, colocando a parte de internet, né, já diz que é o processo de troca de informações em tempo real e através do uso da internet ou de plataformas tecnológicas. Por outro lado, nós temos a informação assíncrona, em que o emissor e o receptor não precisam estar ao mesmo tempo utilizando aquele canal. Ok? Então, o tempo não é compartilhado. E a híbrida? Onde ocorre a comunicação síncrona e assíncrona. Vamos explicar isso graficamente. Então, uma comunicação síncrona. Então, os agentes, ok, estão usando o canal em tempo real, ou seja, compartilhando o mesmo tempo. Então, exemplo, televisão. Você só consegue assistir aquele programa, vamos por aqui na televisão aberta, tá? Se você tiver naquele momento que está passando o programa. Na mesmo esquema de radiodifusão, teleconferência e videoconferência. Os dois precisam estar, naquele momento, compartilhando um canal. Isso é uma comunicação síncrona. O que nós estamos fazendo aqui, neste momento, é uma comunicação síncrona. Por outro lado, nós temos a comunicação assíncrona. Então, o que acontece na comunicação assíncrona? Deixa eu colocar aqui. Vou voltar. Então, os agentes, ok, estão se comunicando. Vamos colocar esse daqui como emissor e este como receptor, ok? Bem, numa comunicação síncrona, o emissor manda sua mensagem, ok? E esta mensagem fica num repositório de mensagens. Aqui pode ser um banco de dados, pode ser uma carta mesmo em papel, ok? Qualquer coisa que essa mensagem fique guardada, até que o receptor acesse esta mensagem, esse repositório. Quando é que ele acessa? Pode acessar em qualquer momento, ok? Tanto é que eu coloquei aqui os ícones do reloginho, né? No anterior, os reloginhos estão iguais, ou seja, dizendo que estão no mesmo horário, no mesmo tempo. E neste daqui, né, relógios diferentes. Ou seja, o receptor está indo buscar a mensagem quando ele
quer, quando ele quiser. Ok? Bem, e nós temos uma comunicação temporal híbrida. Então, o que ocorre? O emissor, ele pode se comunicar em tempo real com o receptor e também, neste processo de comunicação, usar mensagens que ficarão guardadas num repositório de mensagens. Então, um exemplo, o que nós estamos fazendo hoje aqui, neste tempo de pandemia de Covid-19. Nós temos as aulas ao vivo, como estamos fazendo aqui. Então, é uma comunicação síncrona, ok? E eu vou colocar no Moodle, por exemplo, esta aula gravada, que está sendo gravada, então, terminou a gravação, eu deixo num repositório. Nesse caso, posso deixar, e como deixo, lá no Teams, e ponho um link no Moodle. Então, aqueles que não assistiram a aula em tempo real, podem buscar esta aula neste repositório. Neste caso, ocorre uma comunicação assíncrona. Ok? Um outro exemplo de comunicação temporal híbrida, vamos usar aqui, vamos dizer o quê? O próprio WhatsApp. O WhatsApp, ele tem as mensagens dele, na parte de troca de mensagens, vamos dizer assim. Quando você manda uma mensagem, você pode configurar o WhatsApp para dar um alerta de que você recebeu uma mensagem. E aquela mensagem pode ser lida quando você quiser. Mas, por outro lado, existe um canal de feedback que diz se aquela mensagem chegou no receptor. E ainda tem um outro canal que diz, além de chegar, se essa mensagem foi lida. Então, o sistema de alarme, de aviso, é uma comunicação síncrona. A leitura da mensagem é uma comunicação assíncrona. Ok? Bem, indo agora para um conceito mais de comunicação empresarial, então, o sistema de comunicação dentro de uma empresa, de uma organização, nós podemos definir como um esforço integrado que aglutina todas as atividades orientadas para o relacionamento entre a empresa e os ambientes interno e externo. Visa, de maneira sistemática, satisfazer as demandas, necessidades e expectativas dos públicos de interesse da empresa. Vejam aqui, não se falou em nenhum momento que esse espaço integrado de comunicação é um espaço digital, ok? Portanto, você pode ter uma comunicação empresarial através de um sistema de informação informatizado, ok? Você pode ter através de um sistema de informação verbal, um exemplo, um chefe de setor chama todos os seus colaboradores para uma reunião. Nesta reunião, há uma comunicação num ambiente interno verbal. Ok? Não necessariamente é uma comunicação mediada por tecnologia. Da mesma forma, você pode ter comunicação entre a empresa e o seu ambiente externo. Seja, por exemplo, comunicação com um cliente,
comunicação com o fornecedor, comunicação com o mercado, comunicação, por exemplo, com a prefeitura ou governo estadual para se obter uma nota fiscal digital e assim por diante, ok? Então, com qual objetivo? Satisfazer as demandas, necessidades e expectativas dos públicos de interesse da empresa. Quais públicos? Interno e externo. Bem, vamos agora ir para sistema de informação. Sistema de informação e sistema de comunicação é a mesma coisa? Não. Dependendo do autor, o sistema de informação é aquele que ocorre de maneira mediada por computador. Tem outros autores que já dizem que não necessariamente precisa ser mediado por computador. De qualquer maneira, se nós pegarmos informação, um dos conceitos, como dar forma, ação de dar forma, tá? Esse sistema de informação pode ser digital. Então, vejam aqui, por um dos autores, conjunto de componentes interrelacionados, trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a facilidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em empresas e outras organizações. Então, aqui, nós já estamos presumindo que o sistema de informação é algo inerente a um conjunto de pessoas, de empresas e organizações, e está intimamente relacionado a um processo decisório. Por outro autor, então, conjunto organizado de elementos, podendo ser pessoas, dados, atividades ou recursos materiais em geral. Esses elementos interagem entre si para processar a informação e divulgá-la de forma adequada em função dos objetivos de uma organização. Outro autor, o Ster, né, conjunto de elementos ou componentes interrelacionados que coletam, entrada, manipulam e armazenam, processo, disseminam, saída, os dados e informações e fornecem um mecanismo de feedback para atingir um objetivo. Ok? Então, elementos de um sistema de informação conforme o Ster, que é o nosso livro-texto. Então, aqui nós já estamos indo que esse sistema de informação é um sistema de informação mediado por computador, já que ele, nos conceitos de informação empresarial, você vai ter que processar e armazenar essas informações ou dados. Então, nós temos o hardware. Então, todos os equipamentos computacionais utilizados para atividades de entrada, processamento e saída, e como normalmente a gente brinca, é tudo aquilo que a gente pode chutar. Já o software consiste nos programas de computador que governam a operação do computador. Aqui entra sistema operacional, aplicativos, programas, BIOS, etc. Fazendo a correlação, é tudo aquilo que a gente xinga. Banco de dados, coleção organizada de fatos e informações. Então, vejam aqui, banco de dados é software? Não. É hardware? Não. Na realidade, a coleção organizada, você pode estar em um ambiente computacional gerenciado por um sistema gerenciador de banco de dados. Então,
quando você, por exemplo, utiliza o PostgreSQL, ou o MySQL, ou o MS SQL, o Oracle, esses nomes que eu falei são sistemas gerenciadores de banco de dados. Para ele rodar, para ele funcionar, ele vai precisar de hardware e de software, ok? Mas o banco de dados em si é a coleção organizada dos fatos ou dados e informações. Bem, telecomunicações. Então, é a transmissão eletrônica de sinais para a comunicação que permita às organizações executar seus processos e tarefas por meio de redes eficazes de computadores. Tudo o que se refere à comunicação entre dois ou mais computadores entra em telecomunicação. Ok? Normalmente, olhem aqui os termos, redes eficazes. Então, redes eficazes, o termo eficaz significa atingir o objetivo, ou seja, transmitir a mensagem entre uma origem e um destino. Pessoas, todos aqueles que gerenciam, usam, programam e mantêm o sistema. Ok? Aqui vai desde o usuário até o pessoal da área de suporte, desenvolvedor, o pessoal que mantém a rede de computadores, tanto interno como externamente, e assim por diante. E, por fim, procedimentos. Esses procedimentos são estratégias, políticas, métodos e regras para utilizar um sistema de informação baseado em computador. Então, os procedimentos vão desde definição dos protocolos de rede, usar, por exemplo, TCP/IP versão 4 ou versão 6, manual operacional do computador, manual operacional do sistema operacional, manual do sistema, e assim por diante. Ok? Bem, olhando de forma sintética, ok? Por um outro autor, então nós temos aqui o sistema de informação, que é o usuário, software, hardware, dados e rede. Então nós temos a entrada de dados, o sistema propriamente dito, que vai processar os dados, ok? Dentro de vai processar jogando esses dados numa base de dados e tendo uma parte operacional para controlar esse sistema. Tudo isso daqui gerando uma saída de dados. Bem, e finalmente, dentro de um sistema de informação, tem alguns aspectos, né, vamos chamar aqui dimensões, que devemos levar em consideração. Notem aqui que esses aspectos estão muito ligados ou interrelacionados com as características da boa informação ou informação valiosa que nós vimos em aulas passadas. Então, para que esse sistema de informação seja eficiente e eficaz, ok? E tenha efetividade, nós devemos levar em questão a qualidade do serviço. Isso daqui significa o quê? Por exemplo, todo serviço de telecomunicação em que haja a informação, que essa informação chegue ao seu destino. Então, por exemplo, tem uma operadora de telefonia que fornece internet e todo o tempo está caindo o sinal, você não consegue se ligar, teu sistema de informação não vai estar bom. Então, qualidade do serviço.
devemos avaliar a qualidade do sistema. Aqui entra desde o banco de dados, desempenho da rede de computadores, disponibilidade desses dados e assim por diante. Sistemas de coleta de dados e disponibilização. Temos também a dimensão da qualidade de informação. Todos aqueles itens que nós vimos nas aulas passadas. E as suas respectivas dimensões. Seja de segurança, de exatidão, de disponibilização e assim por diante. Ok? Esses fatores vão interferir diretamente no uso do sistema de informação e na satisfação do usuário. Ok? Bem, um usuário satisfeito significa que o sistema de informação está cumprindo seus objetivos. Isso vai refletir no quê? No impacto individual, né? Ou no impacto no indivíduo, e este indivíduo, né, vai resultar ou vai gerar um impacto no grupo de trabalho e na organização em que ele trabalha. Ou seja, o usuário satisfeito vai poder tomar decisões mais adequadas, com melhor qualidade, vai poder exercer as suas atividades com melhor qualidade, ok? E isso vai gerar o quê? Impacto no grupo em que ele trabalha e, indiretamente também, impacto na organização como um todo. Bem, pessoal, por hoje, o que nós tínhamos sobre sistemas de informação e comunicação, vamos voltar aqui. É isso daí. Alguma pergunta? Não, professor. Nenhuma? Tá tudo ok?